mas eu queria falar nos próximos domingos com vocês, e vou junto com ele ministrar isso, uma série de palavras, de mensagens, com o título, Desça da Arquibancada. Vamos lá? Desça da arquibancada. Eu tenho até uma arte, só que o nosso projetor está assim, meio fantasmagórico, né? Mas vamos ver se aparece aí. Projeta aí para nós. Olha lá, tá vendo? Isso é um efeito especial, causado por cabos e afins. Então, assim, esse texto está lá escrito em Lucas 19:5, a parte B. Jesus disse, desce depressa. Para quem que ele disse isso? Zaqueu. Desce depressa. Não é o texto base da pregação e daquilo que nós vamos compartilhar, mas foi um chamamento de Jesus, foi algo que Jesus disse para Zaqueu, que mudaria a história da vida dele, de quem estava perto dele. Desce depressa. Então, eu queria que você ficasse com isso na sua mente. Desça das arquibancadas. Vem para o jogo. Diga isso para o seu irmão. Irmão, vem para o jogo. Desce da arquibancada. Aleluia. Amém. Pode acender a luz. Mas deixa projetado aí atrás. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com você fala sobre desça da arquibancada para realizar o ministério que o Senhor tem te moldado para servir. Desça da arquibancada para viver intensamente o ministério que Deus te chamou para servir. Primeiro, eu quero falar rapidamente sobre a diferença. É uma discussão recorrente entre nós, na equipe ministerial que me acompanha, porque a gente ouve muito a expressão voluntários. E os irmãos, e eu uso às vezes essa expressão, e nós falando do GIs aqui, agora nós falamos o quê? Se você é voluntário para uma dessas áreas, venha trabalhar, esteja disposto. Mas eu confesso que eu tenho uma questão com o significado dessa palavra, que eu já li várias vezes. E eu fui procurar de novo, mas eu quero falar rapidamente, como introdução, sobre ser voluntário, ser chamado para ser voluntário ou ser chamado para servir. Diga, chamado para ser voluntário, chamado para servir. Pastor, mas o voluntário não serve? Serve. Só que tem uma medida. Olha só o que significa voluntário no dicionário. Que não é forçado, que só depende da vontade, que é espontâneo. Ok? Encaixa? Encaixa. Continua. Que se pode optar por fazer ou não. É aí que não encaixa para mim, às vezes. Por quê? Porque existem coisas que você não pode optar por fazer ou não. Existem coisas que você precisa fazer. Quando você é voluntário em alguma coisa, você pode optar por fazer ou não. Mas quando você não é voluntário e você tem disposição de servir por conta de ter sido chamado para aquilo, não tem opção para você. Faça chuva ou faça sol, esteja a cabeça doendo ou não, você vai fazer. Por quê? Porque você passou do nível de ser voluntário e você agora é alguém que tem uma compreensão melhor daquilo. Você foi chamado para servir naquilo. Não é só para ser um voluntário. Pastor, então não existe voluntário na igreja? Claro que existe. Então eles não prestam, não servem. Não também. Eu estava conversando ontem com a Deise e até falei isso para ela. Em muito tempo na vida da igreja, eu fui voluntário em muitas áreas. E quando você é jovem, eu não sei como é que é com você. Às vezes, até sendo velho, você fica desesperado por fazer coisas. E ajudar, estar envolvido em todas as áreas. Eu vejo o meu filho mais velho está se tornando um jovem já. Ele tem 14 anos e já é um adolescente no caminho de ser um jovem. Ele gosta muito de estar envolvido em tudo que ele pode estar. Eu era mais ou menos parecido com o Heitor, mas eu acho que a Deise era mais do que eu ainda. Acho que a Deise ganhava de mim e dele. Porque ela, jovem, queria participar de tudo, envolver em tudo. Eu lembro muito bem da Débora, quando a gente é jovem da mesma idade, né? Percebeu? Jovem da mesma idade. Era alguém envolvido numa casa pastoral, com 15, 16 anos, estava envolvido na obra de Deus, querendo fazer tudo. Então, jovem, normalmente, se voluntaria para fazer tudo. Você tem alguém jovem do teu lado? Essa pessoa, normalmente, ele vai querer entrar em todos os GIs aqui. Eu vou para o esporte, eu vou para o gourmet, é para lavar prato, lava, é para correr, corre, é para pintar parede, pinta. Não tem gente assim aqui no nosso meio? Tem mesmo, irmãos. Os irmãos não estão tão assim animados. É para dar sopão na rua para os
as pessoas que estão em situação de abandono, também vai. É para orar, é para fazer encontro, é para encher o busão, é para ir para a palavra da vida. Não tem essas pessoas que você olha e fala, nossa, essa pessoa é pau para toda obra. Aí vai aprender um instrumento, começa a tocar violão, aí toca violão na célula, daqui a pouco se desenvolve, está tocando na equipe de louvor, e a pessoa está sempre envolvida em alguma coisa. Não tem alguém assim? Só que você percebe que naquilo que elas... em algum momento da vida, ela é chamada, ou ela percebe um chamado de Deus para alguma coisa específica que vai mudar o rumo de algumas coisas na vida dela. Isso vem com o quê? Com amadurecimento. É normal a gente se voluntariar para fazer muitas coisas, mas com o tempo você amadurece e é despertado para alguma coisa que Deus te chama e você fala, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. O que mais acontece com essas pessoas, debaixo da minha liderança, é que eu, em algum momento, invariavelmente, eu tenho que dizer para ela, olha, você precisa escolher, porque a agenda aqui choca, então ou você faz isso ou faz aquilo. E o que ela faz? Aquilo que ela é chamado, não aquilo que ela é voluntário. Os irmãos estão me entendendo? Entenderam a diferença de ser um voluntário, de simplesmente ajudar? Porque quando você é voluntário, fala de você simplesmente ajudar num trabalho. Nós não estamos aqui meramente para fazer um trabalho. Nós olhamos para a eternidade. Deus tem um propósito muito elevado para nós. Então, se você é voluntário, isso não é um problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Daqui a pouco, Deus vai, se você ainda não tem clareza, Deus vai te chamar para algo específico e vai te usar poderosamente naquilo que Ele tem para você como propósito de vida. Quantos podem dizer amém? Então, o alvo não é só o nosso trabalho na vida da igreja. O alvo é a frutificação. Tudo que fazemos na vida da igreja tem como alvo a frutificação. Pessoas serem salvas para que Jesus volte logo, pelo amor de Deus. Nós fazemos tudo porque queremos que Jesus volte logo. Nós fazemos tudo porque amamos o Senhor, mas também porque desejamos a sua volta. Não é que você quer que as pessoas sejam salvas para a sua célula ser cheia. Não, você quer muito que as pessoas sejam salvas para que a volta de Jesus se aproxime cada vez mais. Então esse deve ser o motivo e o que queima no meu e no seu coração. Há uma grande diferença entre servir e simplesmente ser um voluntário. Crentes chamados, eles respondem a Deus e não ao chamado das necessidades, pura e simplesmente. Quando você tem um coração disposto a servir, a gente observava esses dias também, foi ontem também. Nós fomos ao centro da cidade comprar algumas coisas aqui para a igreja e nós passamos numa padaria tomando um café. A Deise reparou que tinha um casal que estava uma criança, aparentemente uma criança de rua, ou alguém que não era da família deles, almoçando junto com aquela família. E eles estavam com uma camiseta, né, alguma coisa assim, e a gente percebia claramente que aquela era uma família espírita. Você percebe que os espíritas têm uma responsabilidade social muito grande. Já percebeu isso? Tem um centro espírita aqui na Vila Diva muito grande, e às vezes eu vejo grande movimentação deles. Eu tive alguns amigos espíritas, que eu tenho pouco contato hoje, mas que são amigos de trabalho, e é impressionante o encargo deles para cuidar do próximo. Eles amam dar comida na rua, eles amam dar roupa no frio, eles amam dar sorvete no verão. Os caras fazem qualquer coisa para servir alguém, mas eles têm um motivo para fazer isso. E eles deixavam muito claro o motivo para mim. É para eles se purificarem, serem alguém de luz e se tornarem aceitos no reino de luz, assim, no cósmico. Eles vão purificando, aí quando voltar na próxima vida faz algo melhor ainda e vai ficando cada vez melhor, até que você não precisa mais sofrer. Percebe que a motivação está um pouco às avessas se a gente olhar para a palavra de Deus. Não é bem isso que a Bíblia diz. Nós amamos o próximo porque primeiro fomos amados por Deus. E nós fazemos a obra social e abençoamos e alcançamos o perdido em necessidade, não por causa simplesmente da necessidade, mas porque nós amamos o Senhor, nós fazemos tudo o que fazemos. Quando essa visão é muito clara dentro de nós, há um despertamento no nosso interior para fazer as coisas com o propósito correto. O propósito certo, que é fazer por causa do Senhor. E aí as pessoas recebem benefício. Infelizmente, as pessoas que fazem isso com a motivação errada, vai ser uma obra morta, sem fins na eternidade. Vai morrer, um dia será provado. O que nós estamos construindo? Algo de metal precioso ou de palha? A sua obra, na hora que for provada por Deus, vai ser queimada ou vai ser aprovada? Daqueles que não conhecem o Senhor, não dá nem para dizer outra coisa. Porque eles não fazem algo que toca a eternidade. Eles fazem algo que é um retorno para si próprio.
está fazendo algo para si, mas nós somos daqueles que são chamados por Deus para fazer algo que não é para si, mas é para o reino, visando o reino, olhando o reino e acaba recebendo recompensa por causa disso. Mas nós fazemos por causa do Senhor. Quantos me entendem? Digam amém. Todo crente é um ministro, falamos isso muitas vezes. E todo ministro é um soldado em posição de batalha. Você é alguém que pode ser usado por Deus como ministro e você está no campo de batalha, você está aí pronto para ser usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Ouça isso que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã. Deus quer usar a sua vida. Num GI de esportes, que por muito tempo foi um paradigma a ser quebrado na vida da igreja, pessoas podem ser salvas. Pedalando uma bicicleta, correndo, fazendo caminhada simplesmente, nem correndo, treinando jiu-jitsu. Eu estou me relacionando com um pastor agora que eu conheci há pouco tempo, ele tem uma classe de jiu-jitsu com graduação na igreja dele, e ele é um dos primeiros alunos da classe. Ele falou, vou fazer 3 meses só para motivar os irmãos. E quando tiver, engatou na igreja, aí eu paro porque o meu negócio é outro. Aí ele falou assim, Rodrigo, eu não consigo sair do jiu-jitsu. Estou toda hora lá. Por quê? Porque é um dos lugares que mais chega a gente com necessidade para poder receber da parte de Deus uma palavra. A necessidade do cara não é comer, não é vestir, não. É uma necessidade da alma. Ele falou, e Deus tem usado a nossa igreja, na onde a gente está, onde está o prédio da nossa igreja, através do jiu-jitsu, para pessoas serem salvas. E tem gente sendo salva lá na vida da igreja. Uau! Será que isso pode acontecer com a gente aqui? Não sei se vai ser no jiu-jitsu, no karatê, no boxe, na corrida, nas diversas áreas, no social, mas eu creio que Deus vai fazer algo poderoso através de nós. E nós estamos aqui para servir. Eu quero ler com você um texto da palavra em Filipenses 3, capítulo 10, versículo 10 ao 16. Se puder projetar, eu vou começar a leitura aqui. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, diga perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Cristo vos esclarecerá. Diga, esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. O apóstolo Paulo está dando um ensinamento precioso para a igreja aqui. Mas se você olhar para a vida como um todo, a vida ela pode ser comparada, e ele compara também num outro texto, mas ele está falando aqui sobre a conquista de um alvo. Você pode comparar a sua vida com um esporte qualquer, uma partida de um esporte qualquer. Podemos dizer que estamos disputando uma partida. E tudo que a gente não pode fazer nessa partida da vida é dar uma bola fora. Vamos pensar no nosso esporte predileto aqui, brasileiro, né? O futebol. Ninguém gosta de perder na vida. Ou você gosta? Alguém gosta de derrota? Você gosta do quê? De vencer. Por isso que as pessoas mais inteligentes torcem para determinados times, né? As pessoas que mais gostam de vencer. Por exemplo, se você torcer para o time de basquete americano nas Olimpíadas, é praticamente certeza que você vai comemorar uma medalha olímpica de ouro. Porque eles nunca foram derrotados num campeonato mundial. Porque os caras são uma sumidade nisso, né? É a mesma coisa de ganhar de chinês no ping-pong. É possível? É muito difícil. De vez em quando aparece um ou outro aí que consegue essa proeza. Nós, na nossa vida, nós estamos diante de um cenário que nós não podemos omitir uma coisa. Há um alvo a ser alcançado, e é isso que Paulo está falando aqui. Existe um alvo a ser alcançado. Você não pode viver a vida ao léu. Você não pode viver a vida de qualquer jeito.
deixa a vida me levar, que lá na frente a gente vê o que dá. Não é assim que Deus chamou você para viver a sua vida. Deus nos chamou para ter alvo e propósito e para alcançar tais alvos. Se o alvo do jogador de futebol é fazer gol para o time dele ser campeão, e o de jogador de tênis de mesa é botar a bolinha lá do outro lado e sempre devolver a bolinha. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma entrevista de um jogador de tênis que eu gostava muito. Ele falou, o meu alvo é só um. É só devolver a bolinha, sempre. Ela nunca morre do meu lado. Eu sempre vou devolver. Quem falou isso foi o Nadal. É um espanhol. Dos melhores jogadores do mundo. E ele falou assim, o meu alvo era esse. Então meu treinador me ensinou. Sempre a bolinha tem que morrer do outro lado da rede. E o cara era um leão jogando. Então, você, quando tem um alvo, um propósito simples na vida, só devolver a bolinha para o outro lado, você pode se tornar um leão quando você tem um alvo muito claro, muito definido e luta por ele. Isso fez do cara um dos melhores jogadores do mundo. Você pode se tornar o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor crente do mundo. Deus pode olhar para você com orgulho. Falar, meu Deus, esse cidadão, essa cidadã não deixa a bolinha cair desse lado nunca. Olha que silêncio. Ou você não está entendendo nada que eu estou falando, ou você está sendo confrontado com o que eu estou falando. Qual é o seu alvo na vida? A palavra pecado, irmãos, no original, no grego, ela quer dizer errar o alvo. Diga comigo, errar o alvo. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente acerta o alvo. Mas quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente erra o alvo. A nossa missão aqui no mundo é o que então? É perseguir o alvo. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Já vou entrar mais no detalhe. No versículo 12 ele diz, prossigo para conquistar. Diga comigo, conquistar. Deus nos chamou para conquistar. Você não é alguém que foi chamado só para viver aí, vamos viver. Tipo, você levanta de manhã, vai trabalhar, ou vai para a escola, à noite volta para casa, toma um banho, descansa, assiste o jornal, deita, dorme, faz no outro dia a mesma coisa. Aos sábados ou às quintas vai à sua célula, automaticamente. Vem para o culto domingo de manhã, vai para casa, assiste um pouco de televisão, descansa, e depois acorda segunda-feira. Não, Deus não te chamou para viver uma rotina. Deus te chamou para conquistar. Ele quer que você seja alguém pleno, feliz e abençoado, e Ele quer te tornar um conquistador. Mas eu e você precisamos crer e acreditar nisso. Sendo assim, você deve viver a sua vida cristã fora das arquibancadas, dentro do jogo. Não olhando e assistindo. Quando você percebe uma plateia numa arquibancada, é bacana assistir um esporte que você gosta. Alguém aqui gosta de esporte, de assistir esporte? Levanta a mão, deixa eu ver. Se tivesse uma plateia só de homem aqui, ia ser praticamente 100%. Mas as mulheres parece que não gostam muito, porque eu acho que os homens, às vezes, tratam o esporte de uma maneira que as mulheres não gostam. É só uma percepção e um parênteses no que eu estou falando aqui. Mas é só um sentimento. E aí eu olhei e eu vi várias irmãs fazendo assim. Então aqui fica um recado para você, homem. Preste atenção como é que você trata o esporte que você é apaixonado. Mas voltando aqui. Quando você está na arquibancada assistindo, você não faz parte daquele jogo. Eu não posso ir lá fazer gol no lugar do atacante do meu time. Eu não posso ir lá no lugar do goleiro e defender a bola. Eu não posso me machucar jogando, porque eu estou ali só assistindo. Eu não faço parte real daquilo. Por mais que eu me envolva emocionalmente numa partida de futebol, numa partida de qualquer basquete, de vôlei, quando o Brasil joga uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, você torce pelo seu time? Pelo Brasil? Na última até torcemos aqui junto, né? É gostoso, você fica, vai, não vai, caiu de novo. Vai, aí cai de novo. Aí você fala, meu Deus. Ainda bem que eu sirvo um Deus que não me fez para cair, para levantar, né? Mas amém, não estou querendo dizer nada com isso. Mas pensa bem, você podia fazer alguma coisa para que aquela história mudasse, além de torcer? Tem gente que acredita nas vibrações positivas. As energias positivas. Manda energia positiva para mim. Se o Neymar precisasse da minha energia positiva na Copa do Mundo, ele estava perdido, né? Porque não... Então eu sou só um telespectador, eu sou só alguém sentado na arquibancada, você que já deve ter ido no estádio de futebol, quando você está lá, você não pode fazer nada para mudar aquela história. Mas eu quero dizer, na sua vida, naquilo que compete a você, você é alguém que vai fazer a diferença e que pode agir e definir aquilo que você vai fazer durante o jogo. Você pode fazer.
Você não precisa ficar parado, você não precisa ficar olhando, mas você precisa saber que tem um alvo. 1 Coríntios 9, 26 diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho propósito, eu tenho objetivo, eu sei quem é meu inimigo. Você sabe quem esmurra o ar? Por exemplo, quem ofende seu irmão. Quem ofende o irmão, esmurra o ar. Mas quem luta a luta, que não é contra a carne, mas contra principados em regiões celestiais, não esmurra o ar. Luta a luta que precisa lutar. Deus te chamou para fazer algo específico. Deus te chamou para vencer a batalha que você, única e exclusivamente, pode lutar e vencer. Se você não vencer, ninguém vai vencer por você. Na verdade, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de algo que já é conquistado. Quando eu dei o exemplo para você de um time que é imbatível naquilo que faz, por muito tempo o Brasil foi chamado de país do futebol. Por quê? Porque ganhava tudo que participava. Nós fazemos parte de um time que já entra com a vitória nas mãos, mas só depende do nosso posicionamento diante da situação. Você precisa acreditar que naquilo que você está vivendo, que nas circunstâncias que você está passando, seja ela de bonança, de alegria e de muita virtude, ou seja ela de muita dificuldade, de angústia e de luta, Deus está no barco com você e você é um conquistador vitorioso. Nós precisamos crer nessa verdade do Evangelho. E quando nós cremos na verdade do Evangelho, dessa forma, nós praticamos e vivemos a vida de uma forma adequada com essa crença. Então a gente precisa descer da arquibancada para realizar aquilo que Deus já tem nos moldado para fazer. Deus te deu alguma coisa para fazer, Deus te dotou de alguma coisa, há algum talento, uma habilidade, um dom, uma resposta que você pode dar a Deus em cima daquilo que Ele mesmo fez para você. Então, primeiro, tenha de você uma autoimagem sóbria. O que Paulo diz no versículo 13a? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. O que ele está querendo dizer com isso? Ainda tem coisa para melhorar. Ainda precisa haver transformação na minha alma. Você precisa saber quem você é. Para você estar bem no jogo, você precisa saber quais são suas vulnerabilidades e quais são os seus pontos fortes. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Sua força, sua fraqueza, seu lugar, o seu espaço, seu campo de atuação, não pense de você mais do que convém, mas também não pense de você menos do que você é. Deus te constituiu de alguma forma para estar no jogo que você está jogando, para que você seja um vitorioso. A primeira coisa que você precisa ter é uma consciência muito clara da sua autoimagem. E aí eu pergunto para você, você aqui é alguém condenado? Sim ou não? Você não é condenado? E você que não respondeu nada, você é o quê? Eu falo para uma plateia de gente sem esperança. Eu falo para um grupo de pessoas que não sabe para onde está indo. Eu falo para um grupo de pessoas que está aqui simplesmente vivendo porque, sei lá, é legal, meus amigos estão aqui. Esse pastor até que ele é mais ou menos bacaninha, fala umas gracinhas, às vezes eu dou risada. Não, os irmãos da minha cela são legais. Então é por isso que você está aqui? Não. Porque se for, você precisa mudar isso hoje. Deus te criou para um propósito. A gente fala disso há muito tempo. Nós temos um propósito na vida, mas para alcançar o alvo, para chegar lá, nós temos que ter plena consciência de quem éramos, de quem somos e de quem seremos no Senhor. Há um processo de transformação acontecendo e você está nesse exato momento sendo transformado por Deus e moldado por Ele, porque Ele tem algo para fazer em você, mas que é para fazer através de você na vida de outras pessoas. Você tem consciência das suas vulnerabilidades? Você tem consciência de quem você é? Você sabe onde o diabo te ataca mais? Você sabe aonde o diabo enxerga mais campo para conseguir destruir você e a sua vida e a sua família? É no seu temperamento, é na sua sexualidade, é na sua vida financeira, é no seu relacionamento com as pessoas? É no amor que você tem ao dinheiro? Aonde é que o diabo tem encontrado mais brecha? Aonde estão as suas maiores fraquezas? Você precisa ter consciência disso para se dispor a ser tratado por Deus, amado pelo Senhor, através da vida dos irmãos, muitas vezes, para que você cresça, se desenvolva e tendo consciência de você, você vai avançar para o alvo. Isso é muito sério, muito importante.
dá muito glória a Deus, mas é muito importante. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Diga, não foi inútil. Não torne a graça de Deus vã. Numa outra tradução a graça não se tornou vã na minha vida. Não torne a graça de Deus. Deus não te salvou para você tornar a graça dele inútil. Ele quer fazer de você alguém vencedor. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça de Deus quem move, é a graça de Deus quem faz, é pela graça de Deus, mas eu e você precisamos ter a postura de quem entendeu a graça e não tornar ela inútil e vã na nossa vida. Somos uma obra em construção. Primeiro, então, tenha consciência de você. Repita isso comigo. Tenha consciência de você. Fala, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Segundo, não deixe o seu passado dirigir o seu presente. Olha só que importante que Paulo fala aqui. Versículo 13, a parte B, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Esquecendo-me do meu passado. Irmão, o teu passado não pode te dirigir. Irmã, o teu passado não pode ser um fantasma. Você não pode ter medo daquilo que um dia você viveu, porque aquilo que você decide fazer no presente é o que vai fazer a diferença, tanto para o presente quanto para o futuro. E se você decidir fazer algo no presente que é afetado diretamente pelo seu passado, especialmente o passado de dor, de machucaduras, de feridas na sua vida, o seu futuro vai ser catastrófico. Se você precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Pastor, mas está longe de mim. Mas nem converso mais. Perdoe no seu coração. Eu estou cansado de ver gente parada na vida, que não avança. Que ouve eu falar de GI e fala, pastor, sem noção, eu não preciso fazer nada disso. Para que me envolver com isso? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? É indiferente a situação. Por quê? Porque tem uma machucadura na alma. Tenha consciência de quem você é. Não olhe para o seu passado, porque Deus quer te dar um futuro completamente diferente do seu passado. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Irmãos, eu sou um pregador que prega a graça de Deus. Eu amo a graça de Deus, mas eu tenho cada dia mais me convencido de uma coisa. Existe muita gente abrindo mão da graça de Deus. Como, pastor, que alguém abre mão da graça de Deus? Ele só quer ser salvo, mas ele se recusa a viver uma vida feliz, plena e produtiva. O próprio apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, pregador da graça, ele disse assim: eu trabalhei mais do que todos, contudo não eu, a graça de Deus em mim, e eu não permiti que ela se tornasse vã na minha vida. A graça de Deus na minha e na sua vida não pode tornar você inútil, porque se você está se tornando inútil, isso mostra que você não enxergou a graça de Deus. Se a sua vida está passando, e tem gente atropelando você, e que começou a corrida depois, isso é um péssimo sinal, porque a graça tem se tornado vã na sua própria vida, mas hoje Deus está te fazendo ouvir isso, porque é um tempo de despertamento da parte de Deus, é um tempo de Ele mudar o seu presente, o seu futuro, e você esquecer completamente o passado inglório. Olhe para frente, olhe para o que o Senhor tem adiante de você. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Ele tem coisas boas para fazer, e é glorioso a gente ouvir isso, mas nós não podemos ficar presos nas humanidades. Manifesta na nossa vida, na nossa própria alma. 3, veja a vida como Deus vê. No versículo 15, eu pus até 2 traduções aqui, diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Uma outra versão, acho que é na NTHL, diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Essa forma que eu acabei de dizer para você. Tem um alvo na vida, tem um propósito a ser cumprido. Eu sei quem eu sou, quais são as minhas fraquezas, as minhas debilidades, mas eu sei também o que Deus pode fazer por mim. E aí ele continua. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Diga, aquilo que eu vejo diferente do que Deus vê, pode ser revelado por Ele. Deus quer te mostrar coisas que você não sabe ainda. Deus quer te falar coisas que você ainda não ouviu. Deus quer mover na sua vida de uma maneira nova todos os dias. Você só precisa fazer uma coisa: ter disposição de enxergar aquilo que Deus vê. Ora, se você não conseguiu ver ainda,
Deus te revelará. Como pastor, Ele te revelará pelo Espírito, Ele te revelará pela palavra, e você vai ter clareza a respeito do propósito de Deus na sua vida. Eu percebi aqui que eu pulei o versículo 14, mas eu quero falar dele. Viva focado naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Avançando para as que adiante de mim estão. Então no versículo 13 ele fala o seguinte, a parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para mim, para adiante, para as que estão adiante de mim. 13b. O 14. Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual deve ser a sua atitude prática? Prossegue para o alvo. Falhou ontem já é passado. Deu errado ontem já passou. A coisa não andou do jeito que você queria semana passada, já ficou no passado. Prossegue para o alvo. Olha para as coisas que estão diante de você. Se você não consegue ver nenhuma perspectiva boa no futuro, eu quero desafiar você hoje a passar a olhar só para a volta de Jesus. Pode dar tudo ruim, mas quando Jesus voltar, tudo vai dar certo. Trabalhe por isso. Essa fórmula funciona. Se você trabalhar focado no quanto você é amado por Deus, você sempre vai querer vê-lo. E cada vez vê-lo com mais intensidade. É que nem um marido apaixonado pela mulher. Porque essa coisa de noivo, apaixonado pela noiva, é coisa de gente Nutella. Raiz mesmo é marido que é apaixonado pela mulher. É mulher que é apaixonada pelo marido. Mesmo com a barriga. Isso é raiz, isso é de Deus. Isso é santo, isso é poderoso. Porque quando eu tinha 19 anos era mais fácil. Né? Não, você sempre foi fácil, aleluia. Mas, quando você está apaixonado pela sua mulher, o que você quer? Ficar com ela o tempo todo. Sim ou não? E pelo marido? Você deve estar identificando algum sinal na sua casa, né? Mas a gente está apaixonado por alguém. Já viu o pai de filho recém-nascido? Ele quer ficar perto do filho, não vê a hora de chegar em casa para estar com o filho e estar perto. Mas quando tem essa paixão, esse amor no casamento, você quer estar junto. Você quer Jesus desse jeito? Você ama Jesus desse jeito ao ponto de todo dia não conseguir estar acordado sem ter tido um tempo de procurá-lo? Você procura Jesus todo dia? Viva a tua vida desejando o dia da volta dele. Quem vive assim? Quem procura ele, quem o ama. Mas por que o ama? Porque ele amou primeiro. Entendeu o quanto é amado, por isso o ama. Aí você deseja o Senhor. Você deseja tanto que o melhor é que ele voltasse agora. A alegria do coração era ver Jesus agora. O meu filho mais novo, o Henrique, às vezes ele me abraça e fala, ai, fofinho. É uma coisa íntima nossa, né? Desculpa abrir nossa intimidade aqui. Fica só entre nós dois. E eu gosto tanto disso. Eu vou sentir tanta falta disso quando ele parar de fazer, e está crescendo, daqui a pouco vai parar, né? Mas eu sinto tanta falta disso. E às vezes eu fico pensando assim, já pensou em encontrar Jesus, dar um abraço gostoso nele? Fala, uau, Senhor, que bom te ver. Eu estou te vendo. A gente não pensa nisso, não. Porque se a gente pensasse nisso, a gente ficava doido aqui na terra. Você ficava desesperado pela presença, pela graça, por amar o Senhor e vê-lo. Tá junto, só o fato de estar junto. Viva por isso. Se você não consegue ver um futuro com perspectivas, se está difícil de ter perspectivas agora, eu quero desafiar você. Viva esperando a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque no desenrolar da história, essa paixão nutrida pelo teu Criador, pelo teu amor maior que é o Senhor, vai produzir fruto no meio da corrida, e você vai começar a vencer batalhas, e o teu futuro e presente vão ser completamente diferentes do passado, porque o que te move é o amor. Se você conseguir olhar para isso, ainda que tudo esteja perdido na tua visão atual, eu quero desafiar você. Olhe para o tamanho do amor do Senhor e deseje a volta dele, deseje estar perto dele. Há um futuro glorioso. Quando Paulo fala aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são essas as coisas que Deus tem preparado. Ele está falando do arrebatamento. Ele está falando da salvação, ele está falando do reino eterno do Senhor Jesus. Tem coisa lá que está preparada que a gente não sonha. Não, é impossível como humano saber. Um dia nós teremos um futuro glorioso. Aleluia. E ele está reservado para aqueles que creem. Quantos creem, digam amém. Se você não tem revelação dessas três coisas, quem você é,
de que o seu passado precisa ser deixado para trás, e de que você precisa estar focado naquilo que Deus está focado, olhar para adiante, olhar para a conquista. Você precisa aprender a ver como Deus vê e pedir para Ele ter revelação. O apóstolo Paulo nos dá uma palavra de consolo aqui. Isso também Deus lhes esclarecerá, se você não tem maturidade. Mas ele fala assim, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. O que é? Na outra tradução que eu li fala, nós porém que somos maduros, sintamos dessa forma. Do que isso nos fala? Que quanto mais as experiências com Deus são acrescentadas na nossa vida, mais revelação nós temos do propósito de Deus para nós e cumprimos esse propósito e nos tornamos felizes. Não é sofrimento, é alegria. Então isso fala de maturidade. Se você não está conseguindo ter prazer e ter o mesmo sentimento, então você precisa só uma coisa, crescer. Como é que cresce? Eu ouvi uma vez o pastor Aloysio falando isso, eu achei sensacional. Ele falou, sabe como é que a criança cresce? É você falando para ela, cresce menino, vai, cresce, anda, vai, cresce. Aí de vez em quando você dá umas varadas, pau, cresce. Anda Henrique, cresce. É assim? O que o Henrique tem que ter para crescer? Comida. E isso ele tem lá em casa, né? Tá com fome, filho? Não? Então tá bom. Quando você dá comida para o menino, o que acontece? Ele cresce. E o tempo vai passando e ele vai querer. Tem uns meninos que comem, né? Olha aí. A célula de adolescente é bênção, né? Tem uns irmãos aqui, né? Não é Ney? Tem uns irmãos que comem que é uma bênção, né? E os irmãos não... Mas tem uns que nem crescem tanto, mas come nem é na mesma proporção que cresce, né? Mas come, cresce. Eu tenho esse problema. Toda vez que eu como, eu engordo. Não sei por quê. Você já passou por essa luta? Você come e engorda. Ai, meu Deus, mas o que te faz crescer? Comer. Sabe o que você precisa para crescer na vida cristã? Comer. Comer comida saudável. Comer comida espiritual. Não adianta eu ficar aqui gritando para você, cresce, irmão, vai, cresce. Eu vou cansar de orar pedindo para você crescer. Eu preciso te ajudar a comer. Dá comida. Se tem alguém perto de você precisando crescer, ao invés de dar pancada, dá comida. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Abençoa, traz uma palavra da parte de Deus. Às vezes eu estou orando para alguns irmãos, que eu gostaria que ele crescesse numa área, o que eu sinto da parte de Deus aqui, eu falo, Senhor, então me dá a palavra certa para eu compartilhar com ele. Me ajuda, fala comigo, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Talvez o Senhor esteja te alimentando hoje, você está crescendo uma medida hoje. Aquilo que você ouve aqui, precisa ser alimento para que você cresça. O problema é que às vezes a comida está na mesa e você não come, então você não cresce. Você precisa comer da comida disponível no reino para você crescer. Decida viver esse tempo na santidade e debaixo da presença de Deus. O versículo 16 termina dizendo assim, todavia andemos de acordo com o que nós já temos alcançado. Pastor, então o que eu faço se eu não sou tão maduro assim? Se eu não avancei tanto assim? Se a coisa não rompeu tanto assim na sua vida? Viva de acordo com o que você já recebeu. Viva de acordo com o que Deus já te deu. Você tem um nível de fé, um nível de maturidade. E ouça o Espírito. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, a Bíblia fala sobre as obras da carne. Quem cresce é quem anda nas obras do Espírito. As obras da carne, Paulo fala lá assim, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus tais coisas praticam. Você percebe que as obras da carne não estão só relacionadas com o corpo físico do homem? Vou ler de novo só algumas. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas. Bebedice tem a ver com o corpo. Glutonaria tem a ver com o corpo. Idolatria, prostituição, impureza, lascívia, tem a ver com o corpo. Mas nem todas as obras da carne mencionadas aqui em Gálatas têm a ver necessariamente com o corpo físico. Por isso que tem muita gente ficando doente no corpo físico, porque a alma está destruída. As obras da carne tornam uma pessoa destruída. O que te faz alguém que não cresce, que não avança, que não consegue ir para o alvo?
praticar obras da carne. E toda vez que a gente fala obra da carne, você pensa logo na pornografia. Você pensa logo na avareza, em quem rouba dinheiro, quem não dá dízimo. Não é assim que a gente pensa, a obra da carne. Não, ciúme é obra da carne. Inveja é obra da carne. Dissensão é obra da carne. Porfias são obras da carne. Quem vive nisso, não cresce. Por quê? Aí eu vou ler o outro texto para você. Se você é alguém chamado por Deus e que tem convicção de um alvo que Deus tem para a sua vida, você anda pelo Espírito e você percebe as coisas pelo Espírito. Em Romanos 8, 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito cogitam. O próprio Espírito é quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Quando você é alguém que cogita somente coisas da carne, o irmão ganhou uma bênção, você fica com inveja. O ímpio está lá vivendo a vida dele e você fala, não é possível que o ímpio tenha isso e eu não tenho. Já ouviu alguém dizer isso? Ou melhor, já sentiu isso? Estamos cogitando coisas da carne, muitas vezes, e por isso a gente está impedido de crescer e avançar. Jogar o jogo nas regras da carne não nos fará alcançar o alvo. Mas se nós andarmos pelo Espírito e cogitarmos as coisas do Espírito, nós vamos alcançar o alvo e cumprir o propósito para o qual Deus nos escolheu. Eu quero refletir com você enquanto você fica de pé. As formas como Deus faz para testificar um chamamento ou algo na sua vida, para que você tenha convicção de que é Deus falando e fazendo algo em você. Primeiro, a voz do Espírito falando ao seu coração. O Espírito testifica aí dentro de você. Deus falou alguma coisa com você em algum momento da sua vida e Ele fala com você até hoje. Pastor, eu estou perdido, eu não sei para que eu sirvo. Eu me sinto aqui. Seja voluntário em algum lugar. Esteja envolvido em alguma coisa. Se voluntarie para fazer alguma coisa na tua célula. Fala, eu quero fazer isso. Experimentalmente, me deixe fazer. Se envolva. Se disponha. Porque o Espírito Santo talvez esteja falando algo com você e você não conseguiu identificar. Receba das Escrituras a revelação. Quando você ouvir a palavra de Deus, Deus tem algo para falar com você na palavra falada, pregada ou lida. Perceba as evidências das circunstâncias. Deus está te colocando no meio de pessoas porque Ele tem propósito nisso. Deus está te conectando a pessoas e essas circunstâncias geradas por essas conexões vão conduzir você para o propósito de Deus para a sua vida. E por fim, ore com alguém que é mais maduro que você e ouça a confirmação dos irmãos. Se tem uma coisa que me traz paz, é quando alguém fala algo para mim que tem tudo a ver com o que Deus já falou, mas ele é mais maduro que eu, ele nem me conhece às vezes. E eu falo, uau, Deus está confirmando isso no meu coração, Ele tem esse propósito.